E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vem despertando o interesse de muitas pessoas, que diz respeito à aplicação da chamada pena de morte. Nós sabemos que recentemente um brasileiro foi executado na Indonésia pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, tráfico de drogas, e outro brasileiro também se encontra no corredor da morte daquele país, aguardando o possível cumprimento dessa pena que foi aplicado pelo Poder Judiciário daquele local. Então, a pena de morte, nós escutamos falar da pena de morte no primeiro momento, lá na antiguidade, quando se aplicava aquela chamada lei do talião, do olho por olho, dente por dente, que tinha como característica a situação de, se o sujeito praticar um crime, se o sujeito vier a ceifar a vida de uma determinada pessoa, ele também poderia ter a sua vida ceifada por conta dessa conduta que ele praticou. Então, com a pena de morte, vários argumentos surgem dizendo que essa pena seria importante, que essa pena deveria ser aplicada, porque figuraria, por exemplo, como um meio de prevenção à criminalidade. Afirma-se que aqueles que defendem a pena de morte, que ela serviria como uma forma de prevenir a prática de infrações penais. Por quê? Porque os agentes, imaginando a possibilidade de ser punidos com a pena capital, não iriam praticar essas infrações penais. Mas ainda, outro argumento daqueles que defendem a pena de morte é que a pena de morte retiraria de circulação social aquelas pessoas que habitualmente são dadas a práticas criminosas. Ocorre que também há outros posicionamentos em sentido contrário à aplicação da pena de morte, dos quais nós vamos destacar alguns. O primeiro é a questão da irrevogabilidade da pena capital. Todos nós sabemos que a pena de morte, uma vez executada, ela não permite a possibilidade de uma correção desse erro. Em havendo, então, um julgamento que não tenha observado as formalidades legais, ou ainda se descubra posteriormente que o julgamento foi equivocado, nada mais há que se fazer, já que a pessoa, uma vez cumprida a medida, estará executada, estará com sua vida ceifada. Então, os erros judiciários não teriam como ser reparados. Mais ainda, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela veda a existência de penas cruéis, de penas degradantes. Ora, nada mais degradante, nada mais cruel do que se ceifar a vida de uma pessoa em razão da prática de um delito. Então, por essa razão, em face da necessidade de se observar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também há um argumento contrário à aplicação da pena de morte. Além disso, as penas têm um caráter tanto de punição como de ressocialização. E a partir do momento em que o Estado pune com a pena de morte, ele simplesmente abre mão dessa finalidade ressocializadora e passa a afirmar que a pena terá apenas e tão somente um caráter punitivo, e o punitivo da forma mais extrema, que é a morte daquele que praticou o crime. No Brasil, a nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 47, ela prevê a possibilidade da pena de morte. Ela diz que é possível a aplicação dessa pena nas hipóteses em que haja guerra declarada, tá certo? Então o Brasil, de acordo com a Constituição Federal, ele possui essa hipótese em que é possível sim a aplicação de pena de morte. O que é que nós pensamos a respeito disso? Vejam, um país como o Brasil, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, ele deve zelar pela vida e não retirar a vida. Por mais grave, por mais reprovável que tenha sido a conduta daquele agente que praticou uma infração penal, o Estado não pode limitar-se a matar uma pessoa porque ela praticou um crime. Ao contrário, o dever do Estado é de zelar pela vida, o dever do Estado é de cuidar da vida daquela pessoa, mesmo que ela tenha praticado uma infração penal. Portanto, não há possibilidade de se entender que um país como o Brasil venha a adotar a pena de morte, sob pena de se desvirtuar por completo os princípios constitucionais aos quais nós estamos regidos. Então, a conclusão que a gente chega é que quando se defende a pena de morte, se mostra que o Estado está falido, se mostra que o Estado ele está completamente ausente na solução dos seus problemas. Por quê? Porque ele não consegue resolver problemas sociais, não consegue resolver problemas básicos,
como saúde, como educação, como moradia digna, e acaba levando que pessoas partam para a criminalidade e, ao partirem para a criminalidade, não vão ter condições sequer de receber do Estado uma possibilidade de se ressocializar. Acabarão, caso aceita a pena de morte, sendo condenados à pena capital, inviabilizando assim a continuidade de sua vida. É isso que nós tínhamos para tratar hoje. Pena de morte, eu acredito, ser um grande retrocesso na nossa sociedade. Nós não podemos admitir que o ente que é incumbido de defender a vida seja autorizado a ceifar a vida de um dos seus integrantes. Porque o Estado, assim fazendo, estará se equiparando, estará se equivalendo àqueles que praticam os atos que ele deve buscar coibir e reprimir. Um abraço, gente. Uma satisfação enorme falar com vocês. Até a próxima.